glória, aleluia. Aqui pentecostal faz barulho, porque nós acreditamos naquele que está vivo, que ressuscitou no terceiro dia, que morreu naquela cruz xarápia, pecou vanébia. E eu vim aqui neste lugar para glorificar com essa igreja e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo na beleza da sua santidade. E cadê os adoradores aqui? Cadê os adoradores? Cadê a trombeta sorar? Cadê aqueles que têm cara de trombeta? Glorifica, 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 glorifica o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vou é prazer nessa noite estar aqui juntamente com o meu pastor Vanderlan, um homem que eu gosto muito, espelho muito nele, o meu mentor, o grande pregador da palavra de Deus. E nesta noite, meus queridos amados, está aqui também a minha esposa Giliane, a missionária, está comigo nessa noite, e toda a igreja do Senhor, pela parte daqui eu conheço, que faz parte do Iranduba. E no nome do Senhor Jesus, sem perca de tempo nessa noite, eu quero compartilhar com vocês, igreja, o tema do culto desta noite, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim a palavra santa, poderosa do Senhor Jesus: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor Jesus. Meus queridos amados ouvintes, simpatizantes da palavra de Deus, eu quero que você preste um momento das vossas atenções nessa noite, para que você não perca a sua bênção desse culto maravilhoso, porque nessa noite o pior inimigo do homem se chama o tempo. E eu acredito que eu nessa noite, eu não vim perder o meu tempo aqui em vão, mas eu vim receber a minha vitória. E eu acredito que você também nessa noite, você veio receber a tua bênção nessa noite. E o panorama do livro de Romanos, ao qual o apóstolo Paulo escreveu no ano 57 e 58 depois de Cristo. Esse escritor apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Roma com a intenção de fortalecer, de edificar a igreja do Senhor. Mas eu quero dizer através do panorama também, não foi o apóstolo Paulo que constituiu essa igreja em Roma, porque a sua visão, porque o seu sonho era chegar em Roma, mas essa igreja, ela foi constituída no livro de Atos capítulo 2, quando Pedro ali cheio do Espírito Santo, naquela festa do Pentecoste, Pedro dirigiu aquela multidão da Capadócia, de todos os lugares da galáxia daquela localidade, e ali também estava a população de Roma, e Pedro dizendo: meus irmãos, esses irmãos não estão embriagados, mas estão cheios do Espírito Santo de Deus. E você conhece a história. Aleluia! Ficou cheio, ficou cheio, ficou cheio, ficou cheio do Espírito Santo, e ficou cheio da glória de Deus. Quantos querem ser cheios nessa noite? Quantos querem ser cheios nessa noite? Abra sua boca e glorifica o nome do Senhor Jesus. E a igreja foi estabelecida depois dessa pregação de Pedro. 3.000 homens se converteram, 3.000 homens aceitaram Jesus. Esses irmãos voltaram para Roma, diz assim a palavra do Senhor. E quando o apóstolo Paulo, ele escreve a Romanos essa carta, capítulo 12, do versículo 2, que diz: não conformeis com este mundo. No capítulo 1 do capítulo 1 do livro de Romanos, a partir do versículo 24. Se você pegar sua Bíblia, você vai entender qual eram os pecados dos irmãos de Roma, mas não os irmãos em Cristo Jesus, mas aquela comunidade, aquelas pessoas que existiam naquele lugar. Eles viviam uma vida de pecado, viviam uma vida de idolatria. O pecado era político, o pecado era social, o pecado era moral, assim como diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 6, que Deus viu a humanidade na terra e casaram-se, davam em casamento, a humanidade andava conforme eles queriam. Meu pastor, assim também no livro de Romanos capítulo 1 versículo 24, fala o mesmo pecado de Gênesis capítulo 6,
diferente. A mesma palavra que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos romanos, hoje também está se espelhando Xarábia, Decovadébria, no século que nós vivemos. A mesma palavra dos pastores que o apóstolo Paulo, ele fala, meus irmãos, não seja igual a esses homens, ao mesmo tempo acontece no dia de hoje. Aleluia! Não vos conformeis com esse mundo. O apóstolo Paulo dirige essa palavra, uma palavra de visão, uma palavra dando a visão de entendimento, que a igreja do Senhor não tem que se conformar com esse mundo, porque o mundo, ele quer fazer da igreja do Senhor, ele quer fazer da igreja do Senhor uma festa, porque o mundo, ele quer fazer da casa do Senhor tudo aquilo que não presta, tentando levar a igreja do Senhor a ser como o mundo. Mas a palavra do Senhor diz: vereis a diferença, quem serve a Deus e a quem não serve, entre o ímpio e o justo. É por isso, meus queridos amados, que nós não temos que ser como o mundo. Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Pode dar glória a Deus, aleluia. E houve um alerta no versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. O alerta é esse: não sejais, não sede. No versículo 2, meus irmãos, tem uma grande alerta para a igreja: e não sede conformados. O apóstolo Paulo, ele faz um alerta para a igreja do Senhor, para que nós não sejamos conformados com este mundo que nós estamos vivendo. Eu não sei como você está vivendo nessa noite, eu não sei qual a vida que você está lavando, se você já está conformado com a vida que você está, mas eu não estou conformado, porque eu espero a vinda do Senhor Jesus. Quando eu espero a vinda do Senhor Jesus, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. É por isso que nós temos que estar conformados com este século, porque esse mundo é passageiro. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não irá de passar. Já passou Gênesis, já passou Êxodo, já passou Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Jeremias, Tejoró, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Osmodias, Jonas, Micael, Abacuque, Sofonias, Ageu e Malaquias. Já passou Mateus, Lucas, João, e Apocalipse vai acontecer, mas a palavra do Senhor, ela permanece fiel. Glória a Deus! E a igreja, ela não está conformada com o mundo está vivendo, porque nós não somos dessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Quando pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, eu agradeço minha rica oportunidade.